Olá! Num único fim de semana, uma decisão de um tribunal nos Estados Unidos abanou, literalmente, os alicerces do comércio mundial. Foi o rastilho para um autêntico tsunami. O que se seguiu foi uma cascata de caos financeiro, manobras políticas e reações internacionais que, de certa forma, redesenharam o mapa. Vamos lá então perceber como é que tudo isto aconteceu. Esta frase acho que resume tudo na perfeição. E olhem, não é nenhum exagero. De um dia para o outro, as regras do jogo simplesmente mudaram. Isto lançou uma onda de incerteza brutal sobre os mercados e os governos em todo o mundo. Vamos ver exatamente como é que isto se desenrolou. Ok, então tudo começa aqui, com o choque frontal entre o poder executivo e o poder judicial dos Estados Unidos. Foi uma decisão que foi descrita, e bem, como um verdadeiro terremoto, tanto a nível legal como político. Portanto, o ponto crucial aqui é este. O tribunal não estava a avaliar se as tarifas eram boas ou más para a economia. Não era essa a questão. A pergunta era, o presidente tinha autoridade legal para as impor assim, de forma unilateral? E a resposta foi um não redondo. Classificou-as como ilegais e, com isso, abriu uma enorme caixa de Pandora. A reação da administração, claro, não se fez esperar. Em vez de, aceitar a derrota, a resposta foi uma manobra que não só contornou a decisão, como acabou por cavar um buraco ainda mais fundo na crise fiscal do país. E o primeiro impacto foi este choque financeiro. Estamos a falar de 175 mil milhões de dólares. Este é o valor que as empresas que pagaram as tarifas, que agora são ilegais, lembrem-se, podem exigir de volta ao governo. É um buraco orçamental colossal que apareceu assim, da noite para o dia. E como se o problema dos reembolsos não fosse já suficiente, ainda há a perda das receitas futuras. As estimativas apontam para mais 70 mil milhões de dólares que simplesmente deixam de entrar nos cofres do Estado. Isto significa o quê? Um aumento direto do déficit e, claro, a necessidade de emitir ainda mais dívida pública. E é aqui que entra aquilo a que uma das fontes chama de maldade máxima. Pensem bem, quem é que suportou o custo real das tarifas? Fomos nós, os consumidores, que vimos os preços subir em todo o lado. Mas quem é que vai receber o reembolso? Pois, as grandes corporações que as pagaram na alfândega. O Walmart, por exemplo, já veio dizer que vai pedir o seu dinheiro de volta. No fundo, é um benefício direto para as empresas, enquanto os consumidores ficam a ver navios. Ora, a resposta da Casa Branca foi imediata. Pegaram numa parte diferente da lei, a tal secção 122, e anunciaram uma nova tarifa global. Começou nos 10% e pouco depois subiu para 15%. O truque aqui é que esta manobra permite impor as tarifas durante 150 dias sem precisar do Congresso. Basicamente, puseram a economia inteira numa contagem decrescente. Vamos agora olhar para a reação dos mercados financeiros, porque com todo este caos institucional e fiscal, o mais lógico seria esperar o pânico, certo? Mas o que aconteceu foi no mínimo surpreendente. Esta é a grande questão do dia. Tínhamos uma decisão judicial histórica, um buraco fiscal gigantesco, uma nova guerra comercial a ser declarada e mesmo assim o Wall Street fecha a semana a subir. Como é que isto é possível? Os números não enganam. O S&P 500, o Nasdaq, o Dow Jones, todos em alta. Isto mostra bem a diferença entre as manchetes dos jornais e a lógica, por vezes estranha, do mercado. Vamos lá tentar perceber o que é que os investidores viram que o resto do mundo não conseguiu ver. Bem, a lógica do Wall Street parece ter várias camadas. Primeiro, com a incerteza no máximo, ninguém quis fazer grandes apostas. Muitos fugiram para ativos seguros, o que ajudou a estabilizar as coisas. Mas o mais importante talvez seja isto. Os grandes investidores veem as tarifas como um problema menor, uma peccata minuta, comparado com o verdadeiro monstro na sala, que é a dívida pública e a dependência total da liquidez da Reserva Federal. E, paradoxalmente, a decisão do tribunal, apesar do caos que gerou, foi vista como uma forma de limitar choques tarifários futuros, o que, a longo prazo, até traz alguma previsibilidade. Se Wall Street reagiu com uma calma, digamos, desconcertante, o resto do mundo não partilhou desse sentimento. A resposta internacional foi rápida, foi dura e foi unânime. Mergulhou o comércio global naquilo que um legislador europeu descreveu como puro caos aduaneiro. Pequim reagiu quase de imediato. O Ministério do Comércio chinês emitiu um comunicado, diplomático mas firme, a avisar que estava a acompanhar de perto. Reiterou a ideia de que o protecionismo não leva a lado nenhum e que a China, como sempre, iria defender os seus interesses. A mensagem era bastante clara. Do lado da Europa, a reação foi de alarme. O chefe da Comissão de Comércio do Parlamento Europeu propôs logo a suspensão da ratificação do acordo comercial com os Estados Unidos. A justificação? Ninguém percebe o que se está a passar e as bases legais do acordo foram completamente alteradas. Mas talvez a reação mais forte tenha vindo da Índia.
O cancelamento da visita de Estado de Narendra Modi foi um golpe diplomático tremendo. E a justificação, citada pela CNBC, foi de uma honestidade brutal. Basicamente, não se pode negociar com um parceiro que muda as regras do jogo de forma tão imprevisível. Para se perceber mesmo o que está em jogo, temos de olhar para além da crise das tarifas. O que estamos a ver não é só uma disputa comercial, é um sintoma de mudanças muito, muito mais profundas, autênticas placas tectónicas a moverem-se na economia e na geopolítica mundiais. Vejam este exemplo. Empresas de mineração de Bitcoin, como a BitDeer, estão a despachar todas as suas reservas. E porquê? Porque a rentabilidade caiu a pique. E para onde é que está a ir esse capital todo? Para a inteligência artificial, que agora é vista como a única aposta segura para a sobrevivência e para o crescimento. É uma reconfiguração da economia a acontecer em tempo real. E todo este caos não está a acontecer num vácuo. Ao mesmo tempo, o Financial Times noticiava um pacto secreto de mísseis entre a Rússia e o Irão. A unidade europeia começava a mostrar fissuras, com a Hungria e a Eslováquia a ameaçarem Kiev por causa do petróleo russo, e o México entrava em alerta máximo depois de uma operação contra o líder do cartel de Jalisco. As tarifas são apenas uma peça num puzzle global que está muito mais instável. Isto leva-nos à reflexão final. Numa semana que também ficou marcada pelos resultados da Nvidia, o seu CEO, Jensen Huang, deixou este aviso. Num mundo que se parte e reconstrói a cada instante, talvez o maior perigo não seja uma tarifa ou um míssil. Talvez seja a nossa incapacidade de nos adaptarmos antes que as velhas regras desapareçam por completo. Esta crise das tarifas pode ser apenas o ruído fundo. A verdadeira questão é, conseguimos distinguir o ruído das mudanças reais que estão a definir o nosso futuro?